e o Francisco vai fazer preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. Hoje o preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, da nossa querida mentora Joana de Ângeles. E nos cabe o capítulo 56. As vitórias das questões ilegais são utópicas, deixam um paladar de amargura. Injustas ferem os outros, não podendo beneficiar realmente a ninguém. Quem edifica sobre terreno alheio termina por perder a construção. Nunca será justa a alegria conseguida no rio das lágrimas alheias. Cuida bem das tuas causas e luta somente quando tiverem o apoio legal e se firmarem nos alicerces da moral. Na semana passada também, o tema que me coube também falava sobre a moral. E foi o que eu falei, é muito difícil nos dias de hoje a gente saber realmente o que é moral, o que nos cabe realmente no bem. Hoje no curso agora há pouco, nós falamos exatamente sobre isso, sobre as ações que nós fazemos, que não há uma ação que nós façamos errada que não vá estar anotadinha lá, entendeu? Deus não olha para o lado e a gente vai lá e faz alguma coisa e fica, ele não viu. Não. Todas as nossas ações nós vamos colher sobre elas. Não é castigo, não é nada. Nós somos fruto de nós mesmos e hoje colhemos o passado e estamos plantando o futuro. Então a gente tem sempre que pensar que nós temos que fazer o melhor. E o melhor é a gente não prejudicar o outro. Nós temos que fazer pela nossa vida, mas quando isso atinge a vida alheia, a gente tem que repensar, porque a gente não pode ser feliz em cima da não felicidade alheia. Eu não vou dizer nem da tristeza, da infelicidade, mas desde você exatamente ultrapassar uma fila, quer dizer, você vai fazer o outro infeliz porque ele vai ficar depois de você. A qualquer ação que seja na vida, a gente sempre tem que trabalhar em cima do que é certo e do que é correto. E isso deixa muitas dúvidas em nossa mente. Então, sempre nesses momentos de dúvida, vamos para o Evangelho, porque ele sim tem um roteiro certeiro, um roteiro que não nos deixa se sobrepor sobre o outro, aliás, muito mais, deixar o outro, vamos dizer assim, crescer sobre nós, ajudar a impulsionar o outro. Então, que possamos refletir e ver realmente o que fazemos por nós e pelo outro, ou o que não fazemos, né? Uma boa palestra a todos. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos envolve nesta noite de hoje, nos pacificando os corações, trazendo o alento que buscamos. Pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe e que nos envolva em Seu amor, como também pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora querida e amorosa, que com a sua inspiração e o seu carinho, envolva o nosso amigo querido Paulo Nagai nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a mais uma noite de estudos. Hoje nós vamos estudar do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo que tem o título Buscai e achareis, o item Ajuda-te e o céu te ajudará. Eu sugiro que todos deem uma leitura nesse item, que é muito interessante. E aí a gente vê o valor de Kardec. Eu vou até ler um pedacinho aqui, senão vocês vão achar que eu não estou falando sobre o tema. Porque Kardec dá uma visão aqui, que quando a gente fala assim, ajuda-te, o céu te ajudará, o bate que a porta vai te abrir e tal. Você está pensando numa ajuda, no ato de você pedir e esperar alguma coisa.
E ele carrega para um lado aqui sensacional. Ele mostra a evolução do ser e trabalha o conceito de reencarnação como necessidade. É muito interessante a maneira como ele colocou, porque tem as citações que estão lá em Mateus, que são essas que nós falamos, e ele coloca assim, ó, esse é o item 2. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Aí ele começa assim. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na busca do alimento, dos meios de se preservar do mau tempo e se defender contra seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que o animal o desejo incessante do melhor. E vai por aí. E depois ele faz uma colocação que, se não fosse o ato de você encarnar, desencarnar e começar de novo, a humanidade não progrediria da maneira como progride, porque a humanidade teria começado do zero novamente. Então ele está colocando isso de uma maneira geral, não é aquela ajuda do que eu estou pedindo e vou receber ou não. Se esforça, porque a lei está arrumada para você progredir. Então vamos lá, vamos dar um mergulho, vamos na onda de Kardec e vamos mergulhar junto, lá onde ele quer levar a gente. No início da humanidade, e aí nós temos que tirar um retrato da Terra, considerar a pluralidade das existências terrenas e pluralidade dos mundos habitados. Então eu tenho a Terra aqui, e tenho certeza que tem vários outros mundos mais evoluídos que a Terra, física e moralmente, e outros menos evoluídos que a Terra, também nesse parâmetro, física e moralmente. Tenho espíritos que começaram, e aí com a criação na visão espírita. Todos fomos criados simples e ignorantes. Como espíritos? Não. Antes de sermos espíritos, trabalhamos uma massa, uma matéria-prima, que Kardec e os espíritos chamaram de princípio inteligente, que junto com o princípio material, foram as duas matérias-primas que Deus utilizou para criar o universo. Princípio material individualizado deu origem a tudo quanto é matéria que existe no universo, e o princípio inteligente, quando se individualiza, vira espírito. Então tem os espíritos que foram nascidos, entre aspas, aqui na Terra, os chamados autóctones, e os alóctones, fora da Terra. Exemplo dos alóctones. No meio espírita nós sabemos a história dos exilados de Capela. Esses são espíritos que não foram criados aqui. Não fazem parte do sistema de evolução Terra fotografado. Faz parte do geralzão. Então, esse ajuda-te, que o céu te ajudará, está no sentido assim, ó. Deus criou uma lei que dá oportunidades iguais para todos, porque todos partimos do zero. E temos não só um planeta, como um montão. E semana passada, uma notícia que tem não sei quantas galáxias a mais do que se achava. Não tenta fazer conta, não. Pensa em 5 quilos de arroz, joga assim na mesa, e que cada um grãozinho daquele fosse uma galáxia, e dentro daquela galáxia tinha mais uns 5 quilos de arroz jogado ali para tu brincar. Então, esquece isso. Só pensa que tem muito, e quando você tentar imaginar que é esse muito, multiplica por uma quantidade maior que você imagina. Então, vai ter a quantidade de planetas que existem aí no universo, dentro dessas galáxias. Então, o sistema, ele, além de ser completo, ele é complexo. Então, vamos olhar como estava a situação da Terra lá, não vou muito longe não, senão não dá tempo. Vamos lá na época do homem primitivo. Pegando em A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala para nós que não houve uma descida da árvore. Houve o seguinte: os espíritos, aí pega uma ajudinha lá em André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, dizendo que a evolução
não foi só aqui, na parte material, foi em 2 mundos, porque quando aquele princípio inteligente, quando é no reino animal, e o espírito, lá no reino nominal, quando desencarnava, o pessoal dava um ajuste no corpo espiritual ou na protoforma humana, para o cara voltar com mais gás. Quer dizer, dava uma ajudazinha na genética material. Então, vamos lá. Nessa situação, Emmanuel fala assim, teve uma evolução desse princípio inteligente. Quando chegou ele e o corpo evoluindo, eles olharam e falaram assim, olha, aquele corpo que está lá já pode receber um espírito. E aí é um dos elos perdidos, um dos elos que Darwin perdeu, porque partiu do princípio que foi evolução pura e simples do corpo. Tanto não foi, porque senão todo macaco teria virado homem e não teria mais macaco, como não tem mais mamute. Todo mamute virou elefante. Evolução da espécie. Teve. Mas chegou num ponto que essa bifurcação que Emmanuel coloca, olha, nesse corpo aqui, que já pode receber um espírito, vai receber espírito. E esse aqui vai continuar recebendo princípio inteligente. O que continuou recebendo princípio inteligente, continua sendo macaco. E esse aqui começou a receber espírito humano, depois a gente vai falar desse espírito humano, veio da onde? Espíritos já com conhecimento e com domínio de andar nesse tipo de carro. Ou seja, com 2 pés. Entrava aqui, quem quiser ter uma ideiazinha, pensa em Avatar. Esse carro aqui passou a ser habitado por um espírito, que antes o símil estava assim. Deram uns apertos aqui e ali, levanta. E ele começou a transferir para esse corpo as características do corpo espiritual dele, já espírito dominando esse corpo. E aí, a evolução humana começou aqui na Terra. Na Terra, um retrato que nós estamos tirando. Os espíritos com experiência, que não eram daqui, vieram da onde? De outros planetas. Exilados de Capela, um exemplo que a gente conhece. Então a gente fala exilado de Capela, pode ter vindo outros também. Mas exilado de Capela a gente tem certeza pela revelação. E esses espíritos não só levantaram o corpo e transferiram a característica do corpo espiritual, como nesse regime complexo e completo que nós estamos falando, para nós evoluirmos, tem isso que ele falou. Enquanto animal, eu era jogado para lá e para cá pelas necessidades de sobrevivência. A partir do momento que me individualizei e comecei a pensar, pensamento contínuo, reconhecimento de si mesmo, reconhecimento de Deus, a lei começa a agir de uma maneira diferente. Como? Aí vem uma providência que ninguém precisou pedir. A própria estrutura, porque eu tenho o crescimento do corpo físico, a evolução, tem a evolução do princípio inteligente e tem a evolução do planeta, que nós estamos presenciando agora com outras alterações climáticas e acomodações. Aí está a perfeição. O próprio movimento do planeta obrigava a nós lá com princípios inteligentes, sem ideia de individualização, a buscarmos a sobrevivência de outras maneiras. E quando começamos a habitar aquele corpo, aí como espíritos, as revoluções do planeta também começaram a obrigar a cada um de nós, naquela época, a buscar novos locais em busca de alimento. O povoamento da Terra não se deu só por conta disso, mas também dos próprios espíritos que vieram para dar vida mais inteligente a esse corpo humano, também pelo inconsciente deles, pela experiência já adquirida, começou a explorar e povoar a Terra. Isso é a lei de Deus. E a gente pensa mais no acaso, e o acaso para o espírita não é o acaso igual das outras pessoas. A gente fala, o acaso não existe, mas sempre a gente acha que tem um jeitinho. A gente nunca pensa na perfeição da lei, porque até inconscientemente a gente age como se tivesse alguma coisa acontecendo ali que não fosse natural.
Porque a gente sempre pensa no sobrenatural. E quando a gente pensa no sobrenatural, a gente está negando a perfeição da lei. Porque a gente está achando que aquilo ali é fora do comum. E não é. É porque a lei é tão perfeita que parece para nós algo fora do comum. Então esse movimento todo do homem já é a misericórdia divina dizendo assim, ó, tu vai partir do zero, mas tu pode chegar a um Jesus. Por que eu estou parando em Jesus? Porque é o modelo que a gente tem. Se para nós já é muito difícil imaginar tudo que Jesus pode fazer dentro da sua plenitude, você imagina você querer olhar para um espírito muito mais evoluído que Jesus. E antes que alguém pense, tem. Porque o que Jesus mostrou para nós foi ele, naquela época, governando um planeta que não era nem de provas e expiações, era um planeta primitivo. Desde que começou, porque ele recebeu uma bola incandescente de Deus, vamos dizer assim. E ele e os prepostos dele, espíritos puros, estavam lá. Então, a ideia de progresso é infinito. Por isso que ele fala, a lei do progresso. Só que a lei do progresso está ligada a uma outra lei, que é a lei do trabalho. Para nós isso tem que dizer muita coisa. Porque se não tiver trabalho, não tem progresso. Então não adianta a gente ficar rezando todo dia para a Terra virar planeta de regenerados. Vem trabalhar. Vem se trabalhar, como o Francisco falou, que começa naquele fura-fila mesmo, que começa no tu querer entrar na agulha, quando tem um monte de carro aqui, tu quer vir na agulha lá pelo lado. Coitado do Gerson, nem falar isso, o Gerson paga por isso até hoje, coitado. Que aquele negócio de vai levar vantagem em tudo, o cara... E não era nem esse sentido, coitado. Tu imagina o que esse espírito deve sentir de peso, de uruca que Deus joga para ele. Porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa no Gerson, coitado, ele está levando fluido lá, que ele não tem nada a ver com isso. Mas é exatamente isso. Você vê, isso quer dizer trabalho. E um trabalho que não é só esse. Quando ele assim falou assim, não, você vir e fazer o trabalho, não, tem que fazer com carinho. Porque se você não fizer, pode começar até a fazer no início, por obrigação, no sentido de que identifiquei que isso é necessário. É início, a disciplina dá início a uma naturalidade, não existe. Quem já tem isso naturalmente é porque conquistou em outro lugar. Se a gente está falando aqui que a lei mostra que você tem que ter trabalho e progresso, sem trabalho não tem progresso. Então, se alguém aparece com isso, meu amigo, ele não comprou ali na esquina e nem ninguém deu para ele. Conquistou. E a conquista se dá exatamente assim, ó, eu vejo a necessidade, vou lá e vou fazer. Mesmo que o meu coração não peça, no sentido de, ó, ainda não é natural em mim. Mas se perguntem, como vai ser natural em mim? Quando vai ser natural em mim? Se eu não cultivar. É algo que a gente tem que pensar. E isso é o trabalho. Quando ele fala, ó, se ajuda que o céu te ajudará, é o contrário, o céu já está nos ajudando, a lei já está nos ajudando pela própria característica da lei. Ela é democrática, ela não tem distinção. E a reencarnação coroa isso. Por quê? Porque dá a oportunidade de cada um de nós interpretar todos os papéis possíveis no teatro da vida. Eu não posso reclamar que hoje eu sou pobre, porque ou já fui rico ou vou ser. Não posso reclamar que sou rico porque já fui pobre ou vou ser. Não posso reclamar que sou homem ou mulher. Aí há controvérsias, porque fala-se que o espírito não retrograda. Então, quem reencarnar como homem, pode ficar tranquilo que provavelmente não vai reencarnar como mulher. Você fica rindo, mas eu faço isso, eu sou peitudo para fazer isso. A maioria aqui é mulher. Isso é para acordar quem estava dormindo mesmo. Isso é tudo brincadeira, hein, tá? Isso é só para o pessoal ficar assim. Nós tínhamos uma trabalhadora lá no Leão Denis que ela entrava nessa pilha, porque ela tinha, tu sente quando a pessoa tem, é por causa do passado, né? Experiência nisso. Então ela era aquelas feministas bravas.
Então ela falava, né, ficava aquele negócio, e eu, para mexer no estudo lá do Livro dos Espíritos para os encontros. Não, mas fica tranquila, porque ela ficava jogando praga. Porque eu quero ver essas dores que a gente sente. Um dia você vai reencarnar mulher. Eu falei, pode ficar tranquilo, o espírito não retrograda. Pô, ela ficava um dia no estudo. Não sei se vocês já escutaram falar daquele lance da espiral de Leon Denis. Né? Então, o estudo era esse, mostrando a evolução dos seres. Nós estávamos trabalhando com os jovens. Então, eu estava na mesma sala que ela, e estava assim, tinha um monte de figurinha de animais, homem, mulher, tudo, para a pessoa chegar lá e botar na espiral. Uma menininha, assim numa inocência, pegou e foi colocando. E o que ela botou? A mulher e o homem lá em cima. Falei, fulana, essa menina sabe mesmo, legal. Tu ensinou direitinho. Ela não tinha percebido o que era. Falei assim, pô, essa menina é boa, hein? Estão fazendo uma evangelização ótima aqui na casa. Aí, porque você, pô, olha lá como é que ela é esperta. Ela, quando olhou e viu, só não me deu soco, porque estava dentro da casa espírita. Mas esse tipo de brincadeira. Claro que a gente sabe que não é assim. Ou pelo menos a gente finge que não é assim para não pegar mal. Aqui, desculpa. Olha a desculpa nossa, que é terceirizar a culpa. Estava envolvida por um obsessor. Mas vamos voltar lá. Mas claro, isso não existe, não. Isso é brincadeira só. Mas vamos lá. A lei é isso. Então, todos nós vamos passar pelas situações necessárias para progredir. Então, se nós não trabalharmos nos nossos pontos fracos, e aí outra coisa que a Iraci falou, o conheça-te a ti mesmo. O conheça-te a ti mesmo não é uma postura mística, é uma postura gerencial. O que ainda eu faço errado? Aí vem aquele listão todo. Não é? Mas é esse listão todo que eu tenho que priorizar e começar a trabalhar. Se eu não identificar esse erro, eu nunca vou acertar. Então, esperar que as coisas aconteçam sem eu trabalhar para isso, não vai acontecer. É esse pedido, essa colocação de Jesus, é assim, ó, faz a tua parte, a nossa nós já estamos fazendo. Então, extrapola isso para tudo que a gente faz na vida. E o convite da lei é, não adianta ficar em postura mística pedindo para as coisas caírem do céu. Que é completamente do me ajuda. Me ajuda é uma coisa, faz por mim é outra. Aí é interessante, quando ele fala assim, ele vai desenvolvendo, lá na citação de Mateus, Jesus fala, que pai que o filho com fome daria uma pedra e não daria o peixe? Todo mundo entende isso, até quando for para pedir. Só que é o seguinte, a gente tem que se fazer uma pergunta. E se o filho realmente naquela hora precisar da pedra? A gente vai entender? A gente não faz isso com nossos filhos. Às vezes ele quer o peixe. Mas eu sei que o melhor para ele é a pedra, e eu vou dar a pedra, se eu amá-lo. Até aí tudo bem, a gente justifica. Mas quando o filho em questão somos nós, e nós pedimos a Deus alguma coisa, e ele dá outra coisa completamente diferente daquilo que a gente esperava, a gente não tem esse raciocínio. A gente não diz assim, não, ele sabe o que faz, ele é meu pai. Não. O problema, primeiro, é que não é só pedir, é pedir corretamente. Nós temos esse problema nas coisas mais simples da vida, até as mais complexas. Vamos falar de uma complexa, que acontece sempre na vida de qualquer um, já aconteceu, vai acontecer ainda. Perda de um ente querido. Qual a postura nossa diante de um ente querido com problema e que a gente até desconfie que está numa hora terminal? Ou pede para ficar, ou pede para ir. Porque a gente quer entrar assim, poxa, o que eu vou fazer? Será que eu peço a Deus para que ele continue vivo, esse ente querido? Ou então eu olho aquele sofrimento, o indivíduo lá na cama e falo assim, caramba,
pô, leva. Leva para ele não ficar sofrendo. Mas será que o ficar sofrendo não é o que ele precisa? Não é frieza, não. 1 segundo pode ser decisivo para aquele espírito, naquela situação, e pode evitar séculos de problema. Ou então, ele tem que ir. E eu estou segurando magneticamente, segurando pelo pensamento. Então, eu vou dizer assim, o que eu faço? Peço para ficar ou peço para ir? Tranquilo. Seja feita a vossa vontade. É a oração de Jesus. E não nós queremos entender o que é melhor. O Pai sabe, nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, se eu pedir errado, qual a probabilidade de eu ser atendido? Nenhuma. Nenhuma, a não ser que a gente peça para espírito inferior. E espírito inferior tem limite para o que vai fazer. Tipo, vou procurar um médium que não tenha moralidade, que não tenha responsabilidade da mediunidade. E pergunto um monte de coisa para ele. Ele vai responder. Um espírito superior não responderia a determinadas coisas. Você vai procurar, porque o plano espiritual, ele é diverso da mesma forma que é o mundo material, em termos de moralidade e conhecimento. Então, dependendo de quem a gente procura, dependendo para quem a gente peça, a gente vai ter. Até aí vale o procura que tu acha. Então, vai estar diretamente ligado ao que nós estamos procurando. Então, esse pedir é muito importante. Seria a mesma coisa que o raciocínio que a gente tem. Comecei a trabalhar na mediunidade. Os problemas acabam quando eu começo a trabalhar com mediunidade? Os médios que têm consciência sabem disso. Mas muita gente entra na casa espírita e acha que porque está começando a trabalhar, não só com mediunidade, não. Quando entra, se matricula num trabalho do bem, vai trabalhar na assistência social, vai trabalhar aqui, ali, ajuda a administração, vai ali no som. Se a pessoa estiver achando que pelo fato de se agregar um trabalho no bem, o problema acabou, só tem um lugar que isso vai acontecer. Se for no Centro Espírita Tabajara, que lembra do slogan, seus problemas acabaram. Lá, talvez. Numa casa séria, não, e ninguém vai falar isso. Exatamente porque agora, o que muda? Muda alguma coisa? Muda. Não o problema. Porque, olha só, a gente ainda continua com aquele pensamento de barganha. Se eu for trabalhar para Jesus, para Deus, nada de mal vai me acontecer. Se eu estiver aqui, não vou ter problema. Mas não é isso. Aí pensa ao contrário. Seria justo que só algumas pessoas que já tivessem enxergado isso, tivessem a proteção divina? Tira todos os problemas da frente do Paulo e da Iraci e do Francisco. Pronto. E como é que a gente vai progredir? Não vai ter graça. Não vai ter graça. Agora, eles fazem um negócio muito melhor. Muda a nossa cabeça para que a gente olhe para os problemas de uma maneira diferente. Só o fato, dependendo do trabalho que a gente faça, dependendo da maneira como nós entramos naquele trabalho, nosso problema já diminui. Porque você vai no trabalho de assistência social e a gente está assim, caramba, eu não pude comprar o meu salmão. Aí tu vai lá, o cara não tem farinha para comer, não tem um ovo. Aí você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, estou tendo um banquete. Estou falando uma coisa simples, mesmo para a gente... É choque. E aquelas coisas que a gente só vê num trabalho de assistência social, que são problemas familiares complicadíssimos. Vou falar um. Uma mulher que era paraplégica, tinha perdido 2 pernas, só tinha da coxa para cima. 4 filhos. 4 filhos.
Aí você vai falar assim, cara, como é que eu vou criar meus filhos? Aí você pensa, como é que ela vai criar? O marido saiu fora, ficou ela sozinha para cuidar dos filhos. Aí você entrava lá, na assistência social, que é na Malé, e você via aquela mulher sorrindo. Sorrindo. Aí você entra lá, fica com vergonha do teu problema. O pessoal mais antigo lembra daquele anúncio da Calói? Que o cara disse, cadê minha Calói? O cara ficava desse tamanhinho. Era isso que acontecia com o problema da gente. Porque tu vai lá, meu problema, descabelando. Aí tu se depara com algumas situações que você vê que a tua é fichinha perto daquilo ali. E o entendimento do porquê daquilo ali, que é o que a doutrina espírita dá de mais valioso para a gente, é entender o mecanismo das coisas. Por isso que Kardec chega e coloca, ele aumenta, é como se você fosse assim, ó, se você olhar ao pé da letra essa citação, você vai olhar para um buraquinho na fechadura. Kardec abriu um janelão. Porque ele está mostrando, olha só, as oportunidades que a gente tem, elas estão colocadas. Quando a gente fala que o universo conspira para a nossa felicidade, é verdade. Se a gente imaginar que o universo representa a lei de Deus. Essa conspiração é a lei de Deus atuando. Então nós temos essas oportunidades de evolução, e quando ele fala assim, enquanto tu era animal, não no reino, o homem é do reino animal, mas nesses casos a gente separa reino animal e reino nominal. É animal, mas já no reino nominal. Enquanto você estava no reino animal, você era conduzido, tinha total apoio dos espíritos, carregando a gente no colo. Intuindo para aqui, o instinto direciona para ali, para que a gente se alimente, sobreviva e comece a desenvolver aptidões. Quando você entra no reino nominal, aí ele fala aqui, já ganhei o pensamento contínuo. Já começo pelas experiências desenvolver inteligência, que apareceu lá como instinto no sentido de alguém me empurrando. Ele não vira inteligência. Ele é uma espécie de inteligência porque é externo. E aqui eu tenho inteligência, tanto que os espíritos falam, usa mais o instinto. Porque você está se garantindo só em você, esquece de buscar a sintonia com o plano espiritual e a orientação que vem de lá. Que, depois de apurada, a gente chama de intuição. Então, olha só. O indivíduo até aqui era carregado, quando começa a ter isso, ele fala assim, ó, Deus te deu a inteligência para que você saísse dos problemas que são apresentados para você. E aí entra as intempéries da natureza. Então, todo esse sistema complexo, que a Terra, no caso, enquanto nós estamos habitando, planeta de provas e expiações, espíritos em evolução, o planeta ainda se acomodando. Então, a própria acomodação do planeta que provoca acidentes geográficos, problemas de intempéries. Como que eu vou evoluir? Exatamente por isso. Me apresenta um problema, eu tenho que dar uma solução. Se não, danço. Ou seja, essas situações que nós reclamamos são justamente elas que dão a nós bagagem para evoluir. Você olha, eu ia falar os planetas aí, os países que tiveram problemas e que têm problemas ainda com instabilidade climática, principalmente terremotos, vai ver a evolução da engenharia deles. Olha, isso tem mais ou menos 20 anos. Nós trabalhamos lá num dos encontros livros espíritos no Carnaval, lei de destruição. E estudamos a destruição vinda da natureza. A lei de destruição. Que isso parece troço de doido, né? Você falar que a lei de destruição, o cara quando entra no espiritismo e escuta a lei de destruição, fala, pô, peraí, tem lei para destruir? Tem. Tem. Exatamente por causa desses conceitos. Então você via que eles cresceram tanto, que é exatamente isso, ó. Deus te deu a inteligência para você superar esses problemas. Não é para o problema te derrubar. É para você superar. Então você via, começaram a fazer estruturas móveis. Então edifícios que você olhava e tinha um, e o pessoal filma, americano para isso é excelente. Você tem uma construção que aparentemente era sólida e do lado com estrutura de alumínio e vidro.
esperando um terremoto. Vem um terremoto. E eles filmam. Cai quem? O aparentemente sólido. Porque aqui eles já estavam fazendo, com simulação em computador, toda a estrutura do prédio estava com acomodação. Ela era móvel. Então ela resistia, não tinha esforço para quebrar aquilo ali. Então aquilo ali é fruto de quê? De inteligência. Então tudo isso que ocorre, depois que ocorre a aparente desgraça, surge algo novo decorrente do homem agindo contra os fenômenos da natureza, que estão ali exatamente para isso. E não venham me falar que não precisa disso para evoluir. Porque se não tivesse isso, a gente ficar, hoje se chama zona de conforto. As coisas não mudam, a gente dá nomes diferentes para isso. Mas, meu amigo, se nós não tivéssemos esses problemas, nós estaríamos sentadinhos, quietinhos, esperando as coisas acontecerem. Igual o Garfield. Que o Garfield fala assim, se eu tivesse ali num canto e me desse vontade de trabalhar, eu ia ficar quietinho, para esperar a vontade de passar. Era isso. Bem Garfield mesmo. Tu imagina aquela figura bonachona e aquele círculo, aquela nuvenzinha com essas palavras. Porque é isso que a gente faz. A gente só se movimenta. Não vou falar isso, que só se movimenta. Mas na maioria das vezes, a gente só faz um movimento quando a casa está para cair. Tanto que quantos ditados nós temos isso? Botar a tranca só depois da porta arrebentada. Um monte de coisa que a gente fala, mas exatamente por isso. Então, o que os espíritos falam para a gente? A lei é tão perfeita que nesse aí, vamos imaginar a evolução, vindo lá desde o animal, o homem primitivo, construção da família, tudo aquilo que André Luiz narra lá também em Evolução em Dois Mundos, conquista da palavra, tudo isso ocorrendo. E quando você ia atingindo uma estabilidade, e ali estabilidade para nós seria atender às necessidades prementes, que era de sobreviver. Acontecia alguma coisa para movimentar a humanidade. Exatamente para obrigar a gente a dar um salto. É igual você correr de cachorro brabo. Tem gente que não pula isso aqui, mas se tiver um cachorro atrás, um muro de 3 metros, ele se joga, sai lá do outro lado, depois não sabe nem como é que passou. Então a lei sempre bota um cachorro correndo atrás da gente para que a gente evolua. E é isso que a gente precisa. Então, de repente, a gente não pode pedir para acabar os problemas. A gente tem que pedir força para encarar o problema que seja necessário a gente encarar. No meio de negócio, como é que se fala? É na hora da crise que se tem oportunidades. O que quer dizer isso, se não? Meu amigo, se tivesse tudo certinho, ninguém estava pensando em economizar mais, em como que eu vou aplicar as coisas, a mão de obra melhor, como é que eu vou desenvolver material mais barato, mais eficiente. Se não tivesse aí a falta de água, que a gente sabe que não vai faltar, né? Pelo menos, eu penso assim, pelo que eu entendo de espiritismo, não pode acabar a água. Até porque a gente sabe que as chuvas são controladas, né? Tem os espíritos lá da natureza que empurram uma nuvenzinha para lá, empurra para cá. O homem já faz chover. Sabe? O homem já pode fazer chover. Tu imagina os espíritos que cuidam da natureza. Então, tem ali aquele momento, se precisar de alguma coisa, eles vão dar a mãozinha lá que precisa. Mas, ou intuir alguém para fazer alguma coisa. E nós estamos buscando todas essas soluções aí porque estamos na crise. Será que a gente ainda vê a gente lavando a calçada com a água? Quer dizer, varrendo com a borracha? Eu não tenho visto. Mas, olha só, se ninguém estivesse comentando nada de falta d'água, a gente cansou de ver. A pessoa, em vez de varrer a poeira, ficava com a água assim, para empurrar a poeira para fora com a água. Coisas básicas que a gente faz
e que só na hora que o problema começa a despontar e que a gente acredite nele, porque também tem isso. Às vezes, a comunidade científica antecipa isso, mas se a maioria de nós não acreditar, a gente não muda. A gente só muda quando a água está aqui, ó. Quando está quase ficando sem respirar, a gente vai fazer alguma coisa. É só olhar em volta que a gente está vendo isso. Então, para nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade de estarmos na doutrina espírita. Pela força das coisas, e a gente ainda aprende outra coisa, o progresso arrasta. Quando não quiser ir, o progresso vai arrastar. O progresso arrastar é exatamente isso que a gente acabou de falar. A gente, quando está chegando numa zona de conforto, estamos querendo parar de evoluir, a natureza dá um jeito de sacudir a gente para que a gente saia daquela zona de conforto. Então, a própria situação do progresso da Terra, como um conjunto físico, ela vai obrigar a quem está dentro dela a se movimentar de uma maneira diferente para progredir. Então, esse ajuda-te, que o céu te ajudará, a gente já podia inverter isso aí. O céu já está te ajudando, vê se tu faz alguma coisa. É a visão que nós temos hoje, que o Espiritismo nos dá. Porque se há uma coisa que nós não podemos duvidar, é do suporte de Deus, o Pai, Jesus, o nosso governador, e todos os espíritos, a cadeia de espíritos que estão abaixo de Jesus, para nos apoiar rumo à evolução. A gente não pode duvidar disso. Que é a única coisa que a gente pode ter certeza. Agora, uma outra certeza que a gente começa a construir dentro do Espiritismo é: se eu não fizer a minha parte, nada vai acontecer. Simplesmente porque não é porque quem está lá não queira ajudar. É porque isso não seria útil para o nosso progresso. O nosso progresso depende do passo que a gente dá. Se nós não dermos o passo, não vamos estar evoluindo. E qual é o objetivo da encarnação? Evoluir. E quando ele fecha lá, falando da reencarnação como uma lógica do progresso, é isso. O fato de nós observarmos que é assim que o espírito progride, não tem como progredir sem ser encarnando. Parte do princípio inteligente, até chegar agora, como é que se faz? Isso não é no plano espiritual. Se a experiência é tida no dia a dia de cada um, bagagem sendo recolhida através dessas experiências, não tem como. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos continuar dentro da doutrina espírita com essa consciência e desenvolvendo cada vez mais essa ideia de que sem trabalho não há progresso.